Há um padrão que eu tenho notado nas pessoas, principalmente aqui em Moçambique. Muita gente não sabe o que fazer com o tempo e a energia que possui. Porque, na verdade, vamos ser sinceros, os níveis de desemprego aqui em Moçambique estão muito elevados. Mas, ao mesmo tempo, a mão de obra de jovens é muito grande. E com o surgimento dessa inteligência artificial, muita gente está preocupada em saber o que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos. E a maioria das pessoas não sabe qual carreira seguir. Porque, por exemplo, o próprio ramo da programação ou engenharia de software por aí está a sofrer muitas alterações. Porque hoje em dia uma inteligência artificial pode escrever um código em alguns segundos. Um código que podia levar meses para programadores escreverem. Então, muita gente não sabe o que fazer. Mas, neste vídeo aqui, eu quero apresentar as possíveis soluções que eu acho que ainda dá para executar. Que a inteligência artificial não tem como substituir. Digo isso porque se formos analisar bem o cenário todo, vamos perceber que inteligência artificial é só mais uma ferramenta. Então, uma ferramenta precisa de alguém para dirigir ou para usar a ferramenta, porque ela sozinha não vai se usar. É só recuarmos um pouco para o tempo em que a internet surgiu. Quando a internet surgiu, muita gente ficou tipo, uau, muita coisa vai desaparecer, muitos empregos vão desaparecer. Mas, em contrapartida, novos empregos surgiram. E é exatamente isso que está a acontecer agora com a inteligência artificial. Muitos empregos vão desaparecer, isso está claro. Mas ao mesmo tempo, novos empregos vão surgir. E eu acredito que os novos empregos que vão surgir só vão beneficiar a quem for rápido o suficiente para agir. Porque muita gente tem aquela tendência de esperar até que a nova ferramenta ou qualquer que seja a coisa, seja popular. Mas acontece que quando uma ferramenta é popular, já é um pouco tarde para seguir essa ferramenta. Então, quem se beneficia na maioria das vezes é quem é rápido na execução. Um exemplo claro disso foi quando eu consegui meu primeiro cliente para ensinar sobre o mercado financeiro em 2018. Não, foi em 2019. Então, quando eu tive essa chance de ser mentor de alguém que pagou, vamos supor, 50 mil meticais, nem estamos a supor porque aconteceu de verdade. A pessoa pagou 50 mil porque na época não existia nenhum mentor, não existia ninguém que falava daquele mercado. Então, quando eu apareci, eu fui um dos primeiros naquela época, 2019. E os outros que surgiram a partir de finais de 2021, quando o mercado financeiro começou a viralizar. Então, quando isso aconteceu, já era tarde para tentar ganhar alguma coisa. Por quê? Porque quando as coisas já estão vulgarizadas, é difícil tu te adaptares ou te integrares nelas. Então, com isso quer dizer o quê? Quer dizer que hoje em dia muitos jovens não sabem o que fazer com o tempo que têm e estão à espera de um chefe ou alguém que já tem um business feito lhes contratar. Sim, é exatamente isso que está a acontecer. As pessoas estão à espera de serem contratadas. Mas a experiência me provou que é possível você se contratar para alcançar teus objetivos. Digo isso por quê? Porque em 2021 também eu me contratei para escrever o meu primeiro livro. E escrevi o meu primeiro livro em 30 dias. Então, quer dizer que em 30 dias eu escrevi cerca de 200 páginas. E esse livro está disponível. Eu escrevi em 2021, publiquei em 2022. A inteligência artificial foi lançada no final de 2022. Então, não é um livro escrito por AI. Tipo, eu não usei AI para escrever o livro. Eu escrevi palavra por palavra mesmo, no teclado. E em 30 dias consegui escrever um livro. Mas qual foi a reflexão que eu tive logo depois de terminar de escrever o livro? Percebi que
se eu fizer um bom marketing do livro e 1000 pessoas comprarem o livro e eu colocar o livro, por exemplo, a 1000 meticais, eu praticamente posso fazer 1 milhão de meticais. Cada um livro que escrevi em 30 dias. Isso também me fez perceber que se mensalmente eu conseguir escrever um livro, quer dizer que no final de 12 meses terei 12 livros. E se cada livro está 1000 meticais e eu consigo 1000 clientes a comprarem um livro de 1000 meticais, tenho 1 milhão de meticais. Mas se eu consigo escrever 12 livros no final de um ano e todos os 12 livros conseguem ter vendas de 1 milhão de cópias também, então são 12 milhões de meticais por ano. Onde eu quero chegar com isso? Quero chegar na componente de que tu também podes te contratar para escrever a tua própria história, porque escrever um livro, na verdade, é escrever uma história. E o que eu escrevi no meu livro, por exemplo, foram coisas que eu vivi, coisas que eu estava a passar naquele momento. Não inventei nada, aliás, inventei algumas coisas, mas inventei dentro da minha realidade. Aliás, nem inventei, na verdade, eu só estava a descrever, estava a descarregar o que eu estava a sentir no momento, porque eu estava com uma frustração terrível e escrever me ajudou muito a me recompor. Depois de ter escrito o livro, fiquei muito aliviado, muito leve. Tenho notado que muita gente não sabe o que fazer com o tempo, mas a solução que eu acho que cada um devia seguir é usar o tempo que tem para escrever um livro. E há quem há de aparecer a dizer que não, eu não tenho computador, eu não tenho, não tenho telefone para escrever. E isso aí, para mim, isso são desculpas. Porque tu podes sair para um estabelecimento onde se digita trabalhos e tal, tu pedires 1 hora ou 2 ou pagares 1 hora ou 2 e estares a escrever durante todo aquele tempo. Há quem pode perguntar sobre o que eu posso escrever. E a minha resposta para isso é escreva o que está na tua cabeça naquele momento. Se é que não há nada na tua cabeça, escreva. Na minha cabeça agora não há nada e eu estou a tentar escrever um livro. Por quê? E vai escrevendo o que aparecer na tua cabeça. O importante é escreveres do início ao fim. Saírem, umas 10 páginas por dia e no final do mês praticamente, no final de uma semana praticamente. Se tu fizeres isso de segunda a sexta, terás 50 páginas no final de uma semana. E se tu fizeres ao longo do mês, praticamente são 200 páginas. Foi assim como eu fiz. Com isso quero dizer o quê? Quero dizer que todo mundo pode usar o tempo que tem para criar algo valioso. Um livro é algo valioso, mas não precisa ser necessariamente um livro que tu produzes com aquele tempo. Pode ser um pedaço de conteúdo em jeito de vídeo que tu produzes diariamente. Há quem prefere produzir comédia para fazer outras pessoas rirem, é outra coisa valiosa, mas pelo menos eu prefiro produzir um conteúdo educativo que muda a maneira como as pessoas pensam, porque eu acredito que a maneira como tu pensas define o que tu podes alcançar na vida. E se tu tens uma maneira podre de pensar, quer dizer que os resultados que vais ter ao longo da vida também serão podres. Por quê? Porque tua mentalidade é como se fosse um sistema operativo. Num computador, para tu usares aquele computador, clicar e usar o mouse e tal, aquilo que tu estás a ver ali num computador, que faz o computador funcionar quando está ligado, é o quê? É o sistema operativo. Então, teu sistema operativo tem que estar preparado para lidar com a vida no geral, porque muitos conceitos da vida são meio que contraditórios, mas voltando para aquele ponto anterior, tu tens que criar conteúdo. Essa é a única forma de tu saíres da prisão em que tu te encontras, porque tu tens tempo, tu tens energia, todos os dias acordas e o dia não acaba sem que tu tenhas comido alguma coisa para sobreviver. Mas depois de teres comido, acordaste, comeste, o que fazes com o resto do tempo? Na maioria das vezes eu aposto que só ficas a pensar em como é que podes resolver a tua vida. Não, na verdade nem ficas a pensar em como resolver a tua vida.
Só ficas a pensar nas boas coisas que viveste no passado que agora já não tens. E estás preocupado com o futuro porque não sabes como é que vai ser lá mais à frente. Estás preocupado. Eu aposto que tu gastas teu tempo te preocupando com coisas que já nem podes mudar. Coisas que já aconteceram, tu não tens como mudar. A única coisa que podes mudar são as coisas que acontecem daqui para frente. E se tu não te comprometes a fazer alguma coisa para mudar as coisas daqui para frente, vai ser difícil tu resolver os teus problemas financeiros no geral. Então, para tu mudares o teu futuro, tu tens que começar a colocar mão na tua consciência e aceitares que se tu não fizeres nada para mudar o teu próprio futuro, dificilmente alguém de fora virá fazer alguma coisa por ti. Uma pessoa de fora até pode vir ter contigo, te dar uma solução e tal, mas tu não vais ficar completamente satisfeito. Tua satisfação só há de vir quando tu definires o que tu realmente queres e traçares um caminho até chegares lá. Não descansares até chegares lá. Todos os dias acordares, fazeres as mesmas coisas que tens que fazer para poderes chegar lá. Porque outra coisa que nos distrai é tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Nós tentamos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas é uma armadilha, porque nosso foco é limitado. Presta lá bem atenção ao que acontece quando duas pessoas estão a falar ao mesmo tempo e tu estás no meio. As mesmas duas pessoas estão a falar contigo ao mesmo tempo. É óbvio que tu não vais ouvir nem o que a pessoa que está deste lado está a falar, nem o que a outra pessoa do outro lado está a falar, porque tu tens duas orelhas, mas o ouvido lá dentro é só um, que capta o que vem dos dois lados. Então, se tu não consegues te focar numa única coisa, vai ser difícil tu avançares. E para tu te focares nessa coisa, tens que te dar esse tempo de descobrir qual é essa coisa que, se tu fores a dominar essa tal coisa, o resto já vai ser desnecessário. Então é necessário definires bem o que tu queres. Mas antes de definires bem o que tu queres, é muito importante também definires o que não queres.